Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida se o batismo nos tornaria membros da igreja. E no seu texto você disse assim, abre aspas, não se introduz uma pessoa que não se arrependeu no meio cristão. Para participar do corpo de Cristo é necessário arrependimento e para isso que ela creia. E, portanto, o fato de batizar uma criança não a insere no corpo de Cristo. Bem, a única coisa que acrescenta alguém ao corpo de Cristo é crer em Cristo, não é batismo. É preciso entender que o meio cristão que você fala aí não significa exatamente salvação. Uma pessoa que professa ser cristã e tenha sido batizada, ela já faz parte do meio cristão, no sentido da cristandade. Ela faz parte da grande casa que é hoje a cristandade. Você não pode questionar isso. Ainda que ela seja joio, se ela não creu em Cristo, ela seja joio no meio do trigo, não é o homem quem determina quem é joio e quem é trigo. Não é. O Senhor conhece os que são seus. Você não pode chamar alguém assim, uma pessoa batizada, de pagã. Ela não é pagã. Ela é cristã. Mesmo que seja cristã apenas no sentido exterior da palavra. Todavia, mesmo que uma pessoa seja cristã nominal, batizada, professante, praticante, etc., ela pode nunca ter sido salva pela fé no sangue de Jesus Cristo. Nunca ter se convertido de verdade. Não existe salvação no batismo, ou na mera profissão de boca, ou no levantar da mão numa igreja. Não. Salvação não é por isso. Salvação é só pela fé no Senhor Jesus, no seu sangue derramado para a expiação dos nossos pecados. O batismo só salva no sentido de separação. É algo muito parecido com a santificação, que é mostrado em 1 Coríntios 7,14. Mas não no sentido de salvação da alma eternamente. O batismo nos coloca a salvo de muitas contaminações, porque você passa a levar o nome de Cristo. Dou um exemplo para você. Você é um cristão, todos relacionam você como um cristão lá na Índia, por exemplo. No momento que você é batizado, todos já olham para você de outra maneira, mesmo que você não tenha sido convertido. Ele já fala, não, aquele ali é cristão. Aquele não é hindu, não é muçulmano, ele é cristão. Então o batismo é externamente algo que salva a pessoa, no sentido de que separa a pessoa daqueles que não são cristãos, externamente. Assim, mesmo que alguém seja batizado e seja membro de igreja, no sentido da denominação religiosa, algo que nem tem respaldo bíblico, e mesmo que essa pessoa professe crer realmente, crer publicamente, fala de Cristo com todas as letras, se ela não creu realmente no seu coração, essa pessoa não é um membro do corpo de Cristo. Ela não tem o Espírito de Cristo. Ela não está salva. O processo é o seguinte: considerando que nós somos incapazes de crer por nós mesmos, afinal não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer, é preciso que o Espírito de Deus faça uma obra em nós. Então, o que ele faz? O Espírito Santo, enche essa pessoa da sua palavra, do mesmo modo como os servos encheram os cântaros de água nas bodas de Caná. Aí ele dá vida a essa pessoa através do novo nascimento, porque não seria possível alguém espiritualmente morto entender ou crer. E ninguém nasce de vontade própria, mas é algo da vontade de outra pessoa. No caso, o novo nascimento é algo da vontade de Deus, a iniciativa parte de Deus. Ao receber vida, essa vida que é comunicada pela palavra de Deus, que é a água de João 3, quando o Senhor Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus, essa água ali não é água de batismo, essa água é a água da palavra de Deus, a mesma água que fala em Efésios 5, da lavagem da água pela palavra. Ao receber vida no novo nascimento, essa pessoa está apta para crer. E é nesse processo que Deus irá operar nela também um arrependimento que vem de Deus, que é diferente do arrependimento de Caim ou de Judas, que é o arrependimento que vem do homem. Sim, você tem razão ao dizer que ao batizar uma criança, isso não faz dela parte do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. Não faz. E nem mesmo um adulto que não crê em Cristo. Porque o batismo não acrescenta ninguém ao corpo de Cristo, acrescenta meramente a casa de Deus, que é a esfera da profissão cristã. Porém, você já não pode dizer que se trata de uma criança pagã, se ela foi batizada. Ela pode não ser crente em Cristo ainda, mas ela não é pagã, ela é cristã.
Ela traz agora sobre si o nome de Jesus, o que inclusive aumenta a sua responsabilidade quando ela passar a ter entendimento. Infelizmente, o mundo religioso associa o batismo à introdução de alguém na igreja ou no corpo de Cristo, porque no mundo religioso, igreja é uma organização religiosa, tipo denominação. O problema não está na definição de batismo, mas na definição do que é a igreja, o corpo de Cristo, uma verdade praticamente perdida entre muitos cristãos, se não pela maioria dos cristãos. É importante entender ainda que o batismo é algo essencialmente relacionado ao indivíduo. É inegável que existam diferentes opiniões quanto ao modo de batizar ou à idade do batizando, e são opiniões de pessoas sinceras, que de uma parte ou de outra apontam razões bíblicas para essa forma ou aquela forma de proceder. Mas em momento algum, isso deveria ser motivo de divisão entre os cristãos. Algo do tipo criar uma facção dos que batizam crianças e dos que não batizam crianças, batizam apenas adultos. Nunca. Por essa razão, eu não pretendo continuar esse assunto com você, escrevendo aqui para você, porque você tem suas próprias convicções sobre o assunto e não é meu papel aqui mudar suas convicções. Como o meu tempo é pouco também, eu prefiro dedicá-lo àquelas pessoas que têm dúvidas sinceras sobre a salvação e outros assuntos que afligem muitos cristãos do que ficar debatendo opiniões sobre batismo. Eu tenho adotado o hábito de responder a perguntas, mas não de debater meramente pelo prazer do debate naquilo que na Bíblia aparece como contenda de palavras, que nós devemos evitar de toda maneira. Sempre que aparecem discordâncias ou opiniões distintas, diferentes, de assuntos que não tratam essencialmente da divindade de Cristo, do meio de salvação e tudo mais, que é pela fé em Cristo somente, eu sempre gosto de lembrar aquela passagem de Filipenses 3,15 que diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá.